Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral, esse programa que sempre traz boas conversas para você. Muito obrigado porque você abre as portas da sua casa para que a gente possa ter essas conversas junto com você. No programa de hoje, a gente conversa com um taxista que resolveu plantar árvores para reparar o dano que o seu carro causa ao meio ambiente. A gente conversa também sobre os maiores erros que as pessoas cometem nas redes sociais com o jornalista Tiago Costa. E tem ainda um dos jovens mais inovadores e promissores do Brasil, o Lucas Strasberg, falando sobre uma prótese de baixo custo que ele mesmo criou. Você sabe que a sua participação, a sua interação junto com a gente é muito importante para que esse programa aconteça. Você pode conversar com a gente sempre através do novotempo.com/jornalismo. Tem também as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. Se você não segue a gente ainda lá no Facebook, por favor, corra lá e curta a nossa página. Você acompanha não só aqui o Identidade Geral, mas todos os programas do Departamento de Jornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Estou esperando a sua participação. No dia 5 de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. O meu primeiro convidado de hoje é um exemplo de que é possível, mesmo com pequenas iniciativas, fazer uma grande diferença. Eu converso agora com um taxista que resolveu compensar o dano que o seu carro causa ao meio ambiente plantando árvores, o João Batista Santos. Seja bem-vindo, João. Tudo bem? Prazer. Por favor, fique à vontade. João, me conta, você nasceu em São Sebastião, que fica no interior do Alagoas. E aí, você, ainda adolescente, veio para São Paulo para estudar, também para trabalhar, deixou a família e 12 irmãos lá no Nordeste. É interessante a gente ver uma família grande assim, né? Para tentar a vida aqui na capital. Por quê? Por que sair da terra natal, deixar os 12 irmãos e chegar em São Paulo? Olha, vivia no interior de Alagoas, né? Então, lá bem no Agreste. Uhum. Então, tinha um sonho que era estudar, né? E lá, a escola mais próxima era a 12 quilômetros de distância, né? Ah, tinha uma dificuldade aí para conseguir estudar. Então, realmente. eu ia morar na cidade ou eu precisava estudar, né? Uhum. Então, meu pai, como já tinha meus irmãos, 12 irmãos, 13, né? Comigo, né? São 12. E a maioria já estava em São Paulo. Pois é, e você inclusive conseguiu se formar em ciências biológicas, né? O seu sonho de estudar, de ter uma profissão, ele acabou acontecendo, você se formou biólogo, mas nunca exerceu a profissão. E aí eu estava contando que você é um taxista que tem todo esse cuidado com o meio ambiente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas como é que surge, então, o João Batista taxista? Isso é uma longa vida, né? Eu vim com 15 anos que eu cheguei aqui em São Paulo, e justamente para estudar. E eu tinha uma proposta para o meu pai, que eu tinha que estudar, eu tinha que cursar o curso superior, tinha que levar um diploma para o meu pai. Casa. Isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar, e e fui fazer uma faculdade, quando terminei o ano. E eu consegui uma faculdade de ciências biológicas, um curso, né? Então, eu estudei o curso de ciências biológicas e preparei para voltar ao diploma. Como eu nunca exerci, como eu tinha as outras profissões, comecei a trabalhar como profissão de corretor, e chegou uma época que que eu não consegui desenvolver, e imaginei agora, o meu irmão tinha um táxi na garagem, ele era carreteiro, e eu decidi conquistar ele, para ele me vender o táxi para pagar quando quiser, e sair na rua para trabalhar. E percebi que tinha muito trânsito, e as pessoas, os passageiros, Você viu uma oportunidade de negócio, né? Exatamente. E o seu táxi é interessante porque lá você tem revista, tem frigobar, tem internet Wi-Fi para a pessoa que chega ali, tem o tablet para a pessoa se conectar à internet. É um táxi um pouco diferente, né? Sim. Você cuida muito bem do seu cliente. Certo. Só que aí, a partir de 2007, você começou a se preocupar não só com o teu cliente, mas começou a se preocupar também com o meio ambiente. Não foi isso? Sim. A preocupação inteira era
preocupar em transformar aquele trabalho ou a vida das pessoas, das regiões, melhor. Sim. O que poderia ser melhor? O que acontece? O meu passageiro fica no congestionamento, sofrendo. Como que poderia pensar em como resolver o problema do congestionamento, acabar com o congestionamento? Não tinha forma. Então, como tornasse o congestionamento um local ideal para as pessoas, até o lucro, a ficar tranquila dentro do congestionamento. Então, coloquei bebidas, coloquei revistas, até um dicionário de gastronomia em 6 idiomas, porque teve dificuldade dentro dos meus passageiros, que teve dificuldade no restaurante, passou um vexame, porque não conhecia o cardápio do restaurante. Aí, então, quando a pessoa vem de fora, ela já pode procurar ali no dicionário como pedir a comida e quando você vai deixar ela no restaurante. Exatamente, exatamente. Então, e o meu passageiro ficou satisfeito. Não acabei com o trânsito, mas vive bem dentro do trânsito, né? Mas disso aí aconteceu outra coisa. Eu comecei a andar pela cidade, como um taxista anda de um bairro para o outro, e vi a diferença de temperatura. Sim. Você está num bairro onde tem muita árvore, tem uma temperatura. Quando você vai para outra, a temperatura, uma diferença de quase 10 graus, né? Na mesma cidade de São Paulo. Aí, por que isso? Aí eu percebi também a poluição. Como é que é? Os carros poluem muito. E São Paulo tem mais de 7 milhões de carros, né? Então é muito carro acabando poluindo, né? E você pensou, o que fazer? Porque o meu trabalho é justamente dentro de um carro. Exatamente. E aí, olha, é tão interessante porque o João, ele resolveu calcular o dióxido de carbono que o táxi dele utilizava. E quantas árvores seriam necessárias para que ele plantasse para neutralizar esse dióxido de carbono que o seu carro geraria. E aí é assim que você faz, você tenta dar uma equilibrada na conta dessa forma. Você vê quanto você gasta e aí você planta. Isso. Quanto eu produzo de CO2, né, quanto de gás carbono, e quantas árvores vão ser compensado. O que aconteceu dentro disso, o que eu vou fazer? Eu vou construir para recompensar, vou parar de trabalhar? Então, comecei a fazer umas pesquisas nas ONG, onde trabalha com o meio ambiente. E você, inclusive, criou uma ONG, né? Sim, Seu Táxi Ecológico. O Ecotáxi Ecológico. Quer dizer, o seu táxi ecológico realmente que se chama o ecotaxi.org, né? Tem até um site exclusivo da ONG. E você não só faz esse trabalho de plantar as árvores em São Paulo, mas você também faz um trabalho de conscientização até dos teus clientes, né? Então, quando eles estão dentro do táxi, você já diz, olha, tá vendo essa corrida? Vai emitir tanto de CO2, essa corrida vai causar isso para o meio ambiente e tal. E o pessoal se engaja, como é que funciona? Sim, porque a ideia não era para fazer, quem vai compensar é o meu cliente. O meu cliente que ele tem que compensar o tempo que ele fica no táxi, que ele produz, que eu trabalho para ele. Então eu desenvolvi um cadastro, onde o meu cliente se cadastra no site seutáxi.com.br. E eu desenvolvi uma tabela, onde no final da corrida eu tenho um relatório do tempo e calculo quanto CO2 foi produzido naquele tempo. E em relação ao preço de uma árvore que eu planto para o Brasil, que é a árvore mais sagrada do Brasil, né? Tá mais na importante. História do Brasil. A primeira economia brasileira, né? Mas e aí então você calcula qual vai ser o custo para plantar essa árvore e você repassa isso para o seu cliente? Sim, no final da corrida, no final de cada serviço que eu presto para o meu cliente, a gente calcula quanto de gás carbônico que a gente produz e de quanto uma árvore vai precisar para comprar, em compensação, comprar uma árvore para o Brasil, quanto vale. E se o cliente não quiser plantar árvore? Não, meu cliente ele não vai plantar árvore, eu vou dar a árvore para ele. Eu só dou uma sugestão para ele, olha, aqui nós estamos, em relação a uma árvore, nós produzimos 11 quilos de CO2, e você então, vai custar... Você dá lá o valor e ele pode contribuir. Isso, eu dou uma sugestão, você pode contribuir. Se ele não quiser contribuir... Você vai plantar do mesmo jeito. Eu vou tirar aquele valor que foi plantado e vou vai plantar do mesmo jeito. Eu vou plantar. O que acontece? Quando eu tenho condições, quando eu arrumo as condições de comprar 10 a mais árvores, aí eu compro as 10 a mais árvores, escolho uma praça, convido meus passageiros, meus amigos, todo mundo para participar da nossa plantação. Agora, João, o pau-brasil, você só planta pau-brasil. Sim. A gente estava comentando a primeira moeda econômica que o país teve, né? Está na história dessa nação. Agora, é uma árvore cara, né? Sim. Não teria uma opção, de repente, mais em conta aí para você dar esse jeito no meio ambiente? Por que só plantar pau-brasil? Então, 3 coisas. Uma, a compensação.
O pau-brasil, ele demora muito para crescer. Aham. Então, ele leva mais de 100 anos. Então, a árvore ela só absorve gás carbônico no crescimento. E a outra opção é que é uma árvore mais histórica de nosso país. Então é pela É que nós história temos mesmo. saber, justamente. E sem querer, né, a árvore mais histórica e a mais valorizada do Brasil, né, do mundo. É o produto econômico mais valorizado do mundo. É a única árvore que consegue fazer o arco do violino. Quanto que vale isso aí? É o mais caro do mundo. Então, você tem um leque muito grande. Então, E aí a sua conta é mais ou menos assim, né? Cada 56 horas de corrida, cada 56 horas que você está lá dentro do teu táxi, você planta uma árvore. sim. Por que acontece? São Paulo não se anda por quilômetro, né? Se conta por hora. Ah, com certeza, Aham. porque se fosse Não por é quilômetro era quilômetros por hora, fácil, né? é horas por quilômetro, É. né? Então, o que acontece? Eu fiz uma tabela, desenvolvi uma tabela onde vai constar o minuto. Então, cada minuto que for estar andando no trânsito de São Paulo, se produz 190 quilos de CO2. Então, se uma árvore absorve, segundo as ONG que eu pesquisei, 600 quilos de CO2 por dia, na idade de crescimento. Então, eu fiz uma conta e eu fiz E a você tabela está com seguinte. esse táxi há quantos anos? Eu tenho 16 anos de táxi. Mas e há quanto tempo você está instalando essa conta aí? É só a partir de 2007 que você 2007, começa... foi começado em 2007 que E começou... você tem ideia de quantas árvores você já plantou, João? Sim, 245 árvores. Olha, é bastante árvore. Isso. E já estou programando para o próximo mês ou o próximo mês nós vamos plantar mais umas 10 ou 15 árvores novamente, fazer mais um outro evento de plantação. E outra, o meu cliente que ganha uma árvore, ele faz o cadastro, ele andou 56 horas, como você falou, ou 65 mil pontos, ou faz 65 Sim. mil pontos, ele tem direito a uma árvore, ele não tem custo nenhum, ele tem direito a uma árvore, só porque ele utilizou o serviço, e um certificado de crédito de carbono. E ele pode plantar a árvore onde ele quiser, ou eu planto para ele e mando esse certificado de crédito de carbono. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, São Paulo, o local que você trabalha, a gente até estava comentando de como esse trânsito é caótico, né? Certo. Por isso que a gente mede por horas e não por quilômetro. Tem a maior frota de táxi do Brasil, são 30 mil carros táxis circulando pela cidade. Todo mundo produzindo CO2, Sim, é justo. todo mundo produzindo aí o dióxido de carbono. A tua iniciativa de plantar árvore, às vezes você olha para aquele emaranhado de carros, você fala, peraí, será que eu estou fazendo mesmo diferença? Será que o meu trabalho aqui de formiguinha está fazendo uma parte importante? Como que é esse sentimento para você? Olha, eu sinto o dever com todo, acho que todo cidadão tem que se dever. Pô, se precisa se fazer algo, você tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer. Não importa se tem, você tem que começar. De repente, você começa a fazer aqui, deu certo, como está dando certo, eu já tenho mais outros seguidores, tenho mais seguidores, daqui a pouco todo mundo faz. Então, é aquele pensamento, eu vou fazer, isso é bom, e tudo que a gente faz de bom, a gente tem um retorno bom, né? Então, Você já teve notícias de outras pessoas que se encantaram com a tua história e estão plantando árvores também? Sim, eu tenho um taxista que mora, inclusive, em Minas Gerais, eu tenho um taxista que mora no Rio de Janeiro, que está plantando árvores, e me manda sempre os e-mails, que manda que agradecer Que legal, tá me vendo. muito bom Eu mesmo. tenho várias pessoas. Olha, é um grande exemplo aqui o do João, porque ele lida com uma situação que o trabalho dele faz com que o planeta acabe tendo um pequeno prejuízo aí, mas a gente tem grandes indústrias, a gente tem grandes instituições que poluem muito mais do que o táxi aqui do Certo. João. Mas ele decidiu fazer a parte dele, está fazendo esse exemplo reverberar aí pelo país. E é legal que você está aqui, João, conversando com a gente, porque seu exemplo agora está aqui no Brasil inteiro e, de repente, alguém se encanta com essa história Certo. e resolve plantar árvores assim como você. Agora, minha pergunta, quando você passa lá pela praça, que você tem as suas árvores plantadas, frutos aí da tua ONG, deve ser uma sensação muito grande de dever cumprido, né? Mas você eu vejo lá, eu digo, olha, essa aqui é um começo, é um começo, né? Eu vejo uma plantação, né? Você planta uma árvore que você vai nascer, que você vai ter que plantar mais tempo, né? Eu achei Não, tudo e um uma começo árvore da é uma vida. coisa que dura anos e anos e anos, né? Certo. Você vai deixar aí por gerações. Certo. Esse trabalho vai ficar. Eu falo com o meu cliente, com o meu passageiro, com meus amigos, que plantar uma árvore é você ser reconhecido daqui 300 anos, alguém vai passar lá e vai dizer, puxa, eu estou respirando o ar da árvore que
você plantou, né? Com certeza. Então, o importante é isso. E isso aí é um começo, é uma plantação só, né? Você eu passo na praça, plantei aquela árvore, a questão, eu fico pensando, eu preciso plantar mais. Com Se você certeza. colocar mais, eu vou ter que plantar 1.000, 10.000, 100.000, o Brasil inteiro. Que a ideia é para plantar no Brasil todo, né? Então, João, olha, você é um grande exemplo. Certo. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar isso com a gente. Eu espero que outras pessoas sigam aí essa boa dica para a gente cuidar melhor do nosso planeta, que você tem feito há quantos anos. Ainda mais nesse dia, que é o dia do meio ambiente. Então é dia da gente parar e pensar o que a gente realmente pode fazer para melhorar a nossa casa, que é esse planeta. Então, parabéns por todo esse negócio que você criou, João, para melhorar o nosso planeta. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a e você. que Deus continue abençoando o seu trabalho. Olha, a gente vai para o intervalo e na volta eu converso com o jornalista Tiago Costa sobre os desafios de se abrir uma empresa e os maiores erros que as pessoas cometem nas redes sociais. Não sai daí, o Identidade Geral volta já já.